que o programa Mulher.com hoje trouxe um tema, porque afinal de contas, as aulas começaram no início do ano, teve um desenvolvimento escolar, porém, férias, tudo normal, as aulas voltaram. E algumas crianças que são tímidas demais voltam ainda mais tímidas, por incrível que pareça. Porque volta aquela criançada falando do que fez nas férias, fazendo redação, mostrando, contando história, e aquela criança quietinha na sala de aula. Vamos fazer o seguinte? Eu vou colocar aqui junto comigo a psicóloga, a orientadora pedagógica, Luciana Curado, para nós falarmos então como lidar com a timidez infantil. Luciana, você é muito bem-vinda. Obrigada, Rita, obrigada. Eu não sei se no início das aulas do começo do ano ou se agora na volta das férias, depois de um tempo com a família, longe dos amiguinhos, né? Se a criança volta mais tímida ainda ou não. Como que é essa timidez? O que é essa timidez? Acho que é importante a gente falar o que é a timidez, né? A timidez ela é um traço de personalidade. Então vamos pensar, a criança é tímida, tem mais dificuldade de se relacionar socialmente, tem mais dificuldade em fazer amizades, é aquela criança que prefere observar primeiro para depois interagir, e isso tem que ser respeitado, porque geralmente se problematiza muito isso, se cobra da criança algo que ela não pode dar naquele momento, e o importante é acolhê-la, é respeitar essa personalidade dela, né? Então a criança que é mais tímida, ela precisa contar com estratégias do professor para que ela se coloque, quando você falou, né, redação, contando das férias, como ela pode fazer isso sem se expor tanto, sem se sentir tão incomodada com aquilo. Acho que a gente tem que trabalhar sempre em parceria, escola, família, traçar estratégias para ajudar essa criança a se expressar, né, que acho que é o principal aí. Quando você fala escola, família, são duas instituições importantes na vida dessa criança que tem que andar juntas para o crescimento e desenvolvimento dela. Sim. Mas nem sempre nós temos um professor preparado para observar e entender que aquele silêncio, aquela timidez, ela é algo que faz parte daquela criança. Sim. Né? E não somente cobrar, insistir e muitas vezes expor aquela criança diante dos amiguinhos. Quer dizer, isso pode acontecer em sala de aula? Pode acontecer, né? Que o professor não tem a sensibilidade de entender que ele precisa de uma outra estratégia para tirar alguma coisa daquela criança. Vou dar um exemplo, tá? Na minha prática enquanto orientadora, as crianças entraram num conflito e foram parar na minha sala, e a gente conversou, e a criança precisava se desculpar com a outra, porque a outra precisava ouvir isso, ser acolhida, mas algo que precisava pedir desculpa era muito tímida. Ele põe as duas mãozinhas no olho e falou assim, eu não vou conseguir fazer isso. Eu falei, olha, você pode então dar um abraço no seu amigo, você pode fazer um desenho para ele, o que você prefere fazer? E ele optou pelo abraço e fez um desenho em casa e trouxe no outro dia. Então ele não precisou ter o verbal ali, o discurso prolongado, o olho no olho, porque ele era uma criança tímida, mas se ofereceu uma outra estratégia de ação. Né? Então, acho que isso que é importante, não só o professor, mas com o apoio de toda a equipe pedagógica, coordenação, orientação, né? Por isso que todo mundo tem que estar muito alinhado para observar aquilo, falar, Lu, não tá legal, tem alguma coisa ali, tá deixando muito de falar, não consigo tirar dele o que eu preciso, e o que a gente vai fazer? Daí a gente entra em contato com a família, porque às vezes a criança é uma em casa, é mais extrovertida porque está no ambiente controlado, que ele conhece todo mundo, que ele se sente à vontade, e a outra na escola, né? Ou já teve situações contrárias, assim, que em casa é muito quietinho e em casa, né, e na escola pronta todas. Então a gente entra... Que o pai e a mãe nem acreditam. reconhece, fala, não, você não está falando do meu filho, você não está falando. E a gente fala, não, aqui ele é assim. Já cheguei a fazer videozinho da criança cantando na frente, porque em casa não tem isso. Entrou em parceria, isso para tudo. A educação precisa dessa parceria escola e família. Entrou, né, fez esse laço, a gente traça estratégias que vejam a criança como um todo e a gente vai ser mais efetiva na ação. Quer dizer, não vai focar naquela timidez só na... E uma coisa que eu acho interessante, Luciana, é que os pais conhecem o seu filho. Pode acontecer, em casos esporádicos e raros,
da criança ser diferente na escola e tímida em casa. Mas geralmente é o contrário. Mas os pais também sabem que aquela criança desde pequena era mais reservada, mesmo com os priminhos, mesmo com os amiguinhos do condomínio, etc. Era uma criança mais reservada. Quer dizer, os pais já levam essa informação para a escola já recebe aquela criança de uma outra maneira, com uma informação que vai direcionar o atendimento dessa criança na sala de aula, pelo professor e pelos colegas também. Quando essa informação vem antecipada, por exemplo, a gente teve matrícula nova agora, né, para começar em julho. A mãe já passou a informação, então, que a criança era tímida. A gente já marcou uma adaptação antes das aulas começarem no curso de férias. Então, a gente fez um tour com essa criança, no momento só de brincadeira. Essa criança foi conhecendo os espaços, foi fazendo alguns vínculos. Quando a aula realmente começou, essa criança já tinha um controle do ambiente, sabia onde ela estava, sabia quem ficaria com ela. Isso facilita para que a criança se expresse, né? Então, a gente dá toda uma atenção, um acolhimento para tirar, né, para deixar essa criança mais confortável, né? E ter esse olhar mais carinhoso, acolhedor, para que ela possa se expressar. Que acho que a maior dificuldade, o que mais me preocupa, né, estando dentro da escola, é se essa criança deixa de dizer o que sente, de dizer o que deseja, de se expressar de alguma forma, né? A criança que está muito quietinha lá no fundinho da sala, ela pode não dar trabalho para o professor, e o professor fala assim, nossa, que ótimo aluno, mas ela pode estar sofrendo internamente. Então, acho que a gente tem que ter um olhar, tanto para aquele que dá trabalho, que toda hora a gente chama atenção, senta, para, vem aqui, me ajuda aqui, para essa criança também que está mais quietinha, né? Precisa ter esse olhar aí de atenção mesmo e de troca com a família. Isso é super importante. No caso dessa timidez, dessa criança que não se relaciona, tem vergonha de chegar junto com os amiguinhos, de comer o lanche quietinha lá num cantinho, não interagir, pode gerar o bullying? Porque a gente vê assim que as crianças mais tímidas são alvo daqueles que são mais extrovertidos. Sim, infelizmente sim. Eu acho que a criança, quem faz o bullying já sofreu algum tipo de bullying também, né? A gente vê que isso acaba sendo uma regra, é recorrente. Quando começa a ter uma perseguição ali insistente com alguma criança, geralmente ela é mais quietinha, ela não vai buscar nossa ajuda, ela não vai contar o que está acontecendo, ela não vai ter uma reação explosiva, né? Pelo menos não naquele momento ali diante daquela situação. Então, a gente tem, mais uma vez, professor, coordenador, orientador tem que estar atento aos comportamentos dessa criança, porque pode vir seguido de um choro, de uma recusa de ir para a escola, e a gente não entendeu o que está acontecendo. Porque também quem está fazendo, quem está perseguindo, não é uma coisa escancarada, talvez uma coisa mais quietinha, né? Perseguindo, chutando quando passa, falando alguma coisa. Então, tem que ter uma atenção redobrada. Apareceu algum sinal? Opa, vamos entender o que está acontecendo? Né? Vamos colher dessa criança, vamos criar uma situação para que essa criança se exponha. Né? Não necessariamente o problema pode estar ali na escola, como também pode ter outro problema em casa. Mas a criança mais tímida precisa de situações que facilitem a comunicação dela e a expressão de sentimentos. É super importante. E é claro que nós estamos falando aqui do ambiente escolar, porque é propício falarmos sobre isso agora, principalmente porque a criança, quando vai para a escola, é um mundo que ela não conhece, é um mundo diferente, por mais que ela já conheça, a escola é perto da casa dela, ela até conhece uma criança ou outra, mas o que nós estamos falando é da timidez, né? Como a própria Luciana Curado colocou, é um traço de personalidade. E por ser um traço natural daquela criança, nós temos que observar. E apesar de nós estarmos falando aí do ambiente escolar, nós queremos também trazer isso para o ambiente familiar. E nós temos algo para comentar sobre isso, portanto, nós vamos colocar mais uma vez a tela aí para você colocar o seu celular, a câmera do seu celular neste QR Code e você fazer a sua pergunta. Você tem uma criança tímida na família? Como é o comportamento dessa criança? O que você sente de dificuldade no relacionamento dessa criança? Então tá aí, nós vamos agora para o nosso intervalo. Aproveite para fazer a sua pergunta que a gente volta com Luciana Curado, a psicóloga hoje aqui, orientadora pedagógica, para falarmos sobre como lidar com a timidez infantil. A gente volta já. Hoje o Mulher.com traz o tema
como lidar com a timidez infantil, e a profissional que está aqui conosco hoje, a Luciana Curado, é psicóloga, orientadora pedagógica, já está aí há mais de 25 anos dentro desta área, ajudando pais, alunos, professores e quem está nesse meio da escola a fazer com que as crianças tenham bons relacionamentos dentro do ambiente escolar, que é a praia dela, mas também trazendo os pais para junto. E é nesse ponto que a gente começa nesse bloco. A participação dos pais na vida dessa criança dentro da escola. Sim. Nós falamos que é importante, nós falamos no bloco anterior, a importância da escola estar junto com os pais e vice-versa, pensando somente no bem da criança. Mas o que os pais devem observar e até mesmo fazer, Luciana, para que essa criança sinta-se acolhida e parte do todo de uma sala de aula ou mesmo da própria escola? Sim, tem que ter uma participação ativa da família, né? O pai tem que participar da vida escolar das crianças, tanto de notas, que hoje em dia fica muito foco nisso, né? Qual é o desempenho escolar, cognitivo, quanto tem de nota, se vai ficar de recuperação. Além disso, como está o relacionamento social dessa criança? Então, ele tem que estar atento, convocação para reunião, né? Bilhetinho na agenda, reuniões que a própria escola oferece para favorecer o desenvolvimento da criança. Participe ativamente, não seja um espectador. Ah, meu filho está indo bem, então está tudo bem. Não, fique atento às solicitações, às convocações, que isso é importante. Mas o mais importante, Rita, que eu queria deixar aqui como mensagem mesmo, são quais são as ações que os pais precisam ter com seu filho. Precisam. Não é nem assim, podem ter. Não, precisam ter com seu filho ali que é mais tímido ou que tem alguma outra característica, né, de desenvolvimento que foge do esperado, daquela expectativa que os pais criam, né? E o tímido sofre um pouco com isso, porque geralmente o pai quer que o filho se sobressaia, quer que chegue a algum lugar e quer que se apresente na frente, né? Não quer que chore, queira o colo, quer que na festinha da família que suba lá, né, na mesa para cantar o parabéns e não chore. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Teu filho é único. Ele é único, ame-o do jeito que ele é e respeite isso. Para mim, isso é o principal. Mas tem algumas dicas que a gente pode dar também para os pais. Pode linkar as dicas todas aí, a gente quer, né? Vou linkar. Acho que a primeira coisa, tem uma escuta ativa. Né? O que é essa escuta ativa? Saiba escutar o que a criança está te dizendo com relação ao que ela sente, ao que ela precisa, né? Ao que ela está querendo te mostrar. Posso fazer um adendo? Pode. Largue o celular nesse momento. Largue o celular, que é uma outra dica. Monitore o tempo de tela. Né? A criança que é tímida busca ali algum recurso para se esconder ainda mais. Então, com muito tempo de tela, ela cria um mundo irreal, que não é um mundo que tem as mesmas dificuldades ou os mesmos desafios das relações sociais, e ela fica naquele mundinho presa naquilo. Isso não é saudável, isso impede uma série de desenvolvimento. Então, monitore esse celular e quando tiver o celular, participe. Vai assistir um desenho? Nossa, eu não faria o que esse personagem está fazendo. Você faria? Nossa, olha isso, né? Vá interagindo com a criança. Vocês estão no momento ali de lazer, mas você está dando a sua opinião, formando uma criança e não deixando ela sozinha naquele mundinho, mais ainda aquela bolha, meu mundo, que eu não preciso interagir com ninguém. Acho que isso é importante. Esporte. Pratique um esporte. Coloque ele para fazer algum esporte coletivo. Eu gosto dessa ideia. Por exemplo, um futebol, ele vai lidar com mais crianças numa situação coletiva, pelo um objetivo comum, bem comum, vamos fazer o gol, né, bola na rede, e todo mundo vai seguir a regra, né? Todo mundo vai conviver ali com um treinador, com uma equipe, não vai ser amigo de todo mundo, não é o extrovertido que vai ser o melhor amigo de todo mundo, mas vai ter alguém que ele se aproxime, vai ter alguma outra situação que ele se sinta parte daquilo, que ele é capaz daquilo. Uma outra dica: não fale pela tua criança, né? Ah, ele é tímido, ele não quer falar, é isso que ele quer. Não, não faça isso. Porque isso reforça, né? Reforça, você está dizendo para ele, você não tem mesmo condições de falar, né? Você precisa de mim o tempo todo, você não está favorecendo a autonomia. Então, isso é uma outra dica, né? E essa questão do acolhimento.
Posso só voltar nessa dica anterior? Se você fala para a mãe e o pai não falar pela criança, não, ele é tímido, não liga não, é assim mesmo, ele não gosta de falar, quer dizer, você já está falando pela criança, mas pior ainda é aquele que fala, anda, cumprimenta, quer dizer, tem isso também, né? Que não está respeitando, né? Vai lá, a comparação, que era a última dica. Não compare. Gente, eu preciso... Olha a ansiedade, né? Eu aproveitei para falar ali, para colar, mas essa também é uma outra dica. Não faça isso, seu filho é único. Não faça. Olha como seu irmão faz. Olha o seu amigo, já foi. Por que você não faz como seu primo, que tem um monte de amigo? Vai brincar, gente, ele quer brincar com você. Não faça isso, não faça. Abaixe, olho no olho, quer que eu vou com você? Vamos olhar como tá essa brincadeira? A gente pode só olhar no teu tempo, né? E aí as crianças mesmo se aproximam ali, chamam, são mais sensíveis, mas não exponha, né? Sirva como um acolhimento, mas não jogue na boca dos leões, né? Aquela coisa, porque para a criança é muito difícil. Nós, adultos, ainda temos essa timidez, uma vergonha, mas a gente já tem mecanismos para lidar com isso. A gente já sabe que o frio na barriga, o que significa, né? A boca seca, a criança não. E aí vem o choro, o desespero, né? A vontade de voltar para dentro da gente, aquela necessidade do colo. Então acolha, não compare, né? E muito amor sempre. Muito amor sempre. Muito amor sempre. Acho que toda ação com muito amor é sempre sucesso, né? Você é muito bem-vinda, sempre. Obrigada. Tema muito importante hoje. Sim. E eu quero agradecer por estar conosco. Obrigada pelo convite, adorei. Conversamos com a Luciana Curado, psicóloga orientadora pedagógica, e falamos aí sobre a timidez, como ajudar as crianças tímidas.